Bom, item 4. Seja A e B subconjuntos finitos e não vazios com, respectivamente, A e B elementos. Qual a relação entre A e B? Então, tem que dizer qual a relação que tem entre A e B, de forma que existe uma função objetiva de A e B. Né? Então, bom. 4A. Eu tenho aqui uma função f de A e B objetiva. E tem aqui Azinho é a cardinalidade do conjunto A e Bzinho é igual a cardinalidade, o número de elementos do conjunto B. Então, qual a relação que eu tenho entre A e B? Né? Então, ó, vamos pensar. Como ela tem objetividade, né? Então, pelo fato F é injetora, cada elemento de A associa a um único elemento de B. Ou seja, o que vai implicar isso? Vai implicar isso que o número de elementos de A, cardinalidade de A, é menor ou igual a cardinalidade de B. Isso aqui é o Azinho. Então, isso aqui é o Bzinho. Por quê? Se ela é injetora, ela vai ser sobrejetora sobre a imagem, né? Então, ó, se eu considerar F definida de A na imagem da F, que é um subconjunto de B, então eu tenho uma abjeção aqui, ó, tá? Se aqui eu tenho uma abjeção, o número de elementos desse da imagem são iguais, mas como a imagem da F é um subconjunto de B, então o número de elementos dele é menor ou igual ao número de elementos de B. Agora o outro lado, né? Como F é sobrejetora, o que a gente tem? Bom, cada elemento, então, para cada elemento de B existe um elemento de A vou colocar na imagem inversa, tá? Isso, imagem inversa. O que eu estou falando aqui? Isto é, pode ser escrito de outra forma, tá? Eu estou só colocando dessa forma. Para cada y e b, isso implica que o conjunto f é menos 1 desse elemento aqui é diferente do vazio. Tem pelo menos um elemento ali. Ou seja, isso vai implicar o quê? Que A, que é a cardinalidade do vazão, ela é maior ou igual que B, que é a cardinalidade de B. Ou seja, aqui, vamos chamar aqui um asterisco, aqui 2. Então, de asterisco, 2 asterisco, segue que A é igual a B. Eu preciso justificar. A minha pergunta é, vamos ler aqui, opa, aqui não. Aqui. Qual a relação entre A e B para que exista uma função objetiva de A e B? Então, qual a relação entre A e B? Muitos vão responder qual a relação entre A e B. Tá? E aí sim, quantas funções objetivas existem, né? No item B. Então, bom, se eu tenho que A é igual a B, quantas funções objetivas existem? Então, vamos pensar aqui, ó, que o meu conjunto A tem A elementos, x1, x2, xa. Tá? Eu poderia provar por indução, tá? Mas aqui dá pra gente entender
por um argumento de contagem. B, como eles têm o mesmo número de elementos, né? Tá, y1, y2 até o ya. Então, bom, quantas possibilidades eu tenho aqui para f de x1, para que seja bijetora, né? Vou colocar aqui número de possibilidades. Vou escrever direito. Número de possibilidades para f de x1. Bom, vamos ver. Então, o x1, para que ela seja bijetora, o x1 pode ser mandado no y1, y2 até o ya. Então, eu tenho A possibilidades para f de x1. Número de possibilidades para f de x2. Bom, observa que o f de x1 já foi em algum. Então, o f de x2 ele não vai poder assumir o mesmo valor que a f de x1, senão ela não é injetora. Então, bom, eu diminuo uma possibilidade, vai ser a menos 1. E assim sucessivamente, número de possibilidades para f de x3. Bom, para f de x3 eu já não tenho x1 e x2, né, que eu já peguei, dois elementos. Então fica a menos 2 até, e assim sucessivamente, né? Vamos colocar aqui o número de possibilidades para, não vamos para o último não, vamos pensar aqui, f do xa menos 1. Bom, então, ó, observa que o x1 eu tenho A, o x2 eu vou tirar 1 porque eu já escolhi no x1, x3 eu tiro 2. Então, xa menos 1 vai ser o quê? A menos A menos 2. Então, até o último, que no fundo aqui dá o quê? Esse aqui dá 2, né? O último, que é o f de xa, que eu só vou ter uma possibilidade. Ou seja, o número de bijeções, né? Vamos responder certinho aqui a pergunta. Quantas funções bijetivas existem? Né? Existem A fatorial, que é o produto de todas elas, funções bijetivas. Ok? Que é o produto, né? Então, aqui eu tenho o produto das possibilidades, né? Tenho A para f de x1, A menos 1 para f de x2, A menos 2 até 1 para f de x.